Well, guys, so as I was telling you, in this text here, when Tanya said, "Hey, Brad, your new place is huge," she's using the word place não no sentido de lugar, okay? As I was telling you, place is normally used with the idea of lugar, but in English, it's possible to use the word place com o sentido de the place where someone is living, okay? Ou seja, o lugar em que alguém está morando em um momento. So you can understand it as a house or an apartment, okay? A house or an apartment. Então, quando ele fala assim, quando ela fala, your new place is huge, vocês entendam esse place aqui como casa, ó. Nossa, sua casa nova é enorme, ó, sua casa nova é enorme. Pay attention, não quer dizer que seja uma casa realmente, tudo bem? Pode ser que seja um apartamento, but as you know, even in Portuguese, sometimes we use the word casa referring to an apartment. For example, I live here in Águas Claras and I live in an apartment, okay? Sometimes I call my friends to come to my apartment, okay? So sometimes I could say pessoal, vamos lá para minha casa? Ó, vamos lá para minha casa para assistir, sei lá, Netflix. When I say vamos lá para minha casa, I am using the word casa with the idea of the place where I live, okay? Não quer dizer que seja uma casa, na verdade, I live in an apartment, okay? In English, they use the word place, tá bom? They use the word place with this idea. This is very common when we are talking about parties, okay? So, for example, I think you all know party, festa, right? So sometimes people say things like this, olha, there is gonna be a party. There is gonna be a party, que significa vai haver uma festa, vai rolar uma festa. There is gonna be a party. Aí a pessoa vem e fala assim, at Bianca's place. There is gonna be a party at Bianca's place. O que a pessoa está dizendo? Vai haver uma festa na casa da Bianca. Não quer dizer que seja uma casa. Pode ser que seja uma casa, but it can be an apartment too. O que importa is that, in this case here, place is the place where Bianca lives, okay? In English, we use place, but in Portuguese, you can translate as casa. Vai rolar uma festa na casa da Bianca. Na casa da Bianca, okay? This is really important, okay? This is the reason why I am calling our attention to this word here. Moving on, eu já disse para vocês também in our other class that huge significa very big, okay? Something huge is something very big. And then you have here, and you're in a really good neighborhood. E você está em um bairro muito bom. Two, I've heard it has great nightlife. Pay attention to the use of I've heard. Anotem aí, tá bom? I've heard blá 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 significa eu ouvi dizer, eu ouvi dizer blá blá blá. So she is saying, I've heard it has great nightlife. Eu ouvi dizer que it has great nightlife. She's using the word it here, referring back to the word neighborhood. Então, esse it que está aqui se refere à palavra neighborhood, okay? It is referring back to the word neighborhood. Because she's talking about the nightlife there in that neighborhood, that new neighborhood he's living in now, okay? Eu ouvi dizer que o bairro, né, que ele tem uma ótima vida noturna. And I know, all it's missing is a good gym. All it's missing is a good gym. Do you understand the sentence? All it's missing is a good gym. Yes. All it's missing, it significa tudo que está faltando, ou tudo que falta
é uma good gym, uma boa academia de ginástica, né? Uma boa academia. Pay attention to the verb miss here, okay? Really important, okay? Many students confuse the translations of the word miss because miss, when we use miss as a verb, okay? I'm gonna write just a moment. I'm gonna write here, miss as a verb, okay? Miss as a verb has different translations in English, okay? I'm gonna just use this letter here. The most famous translation for miss is sentir falta de ou sentir saudades, okay? So you all know that because you all are familiar with the sentence I miss you, okay? So you all know this sentence here, and I miss you significa eu sinto sua falta ou eu sinto saudades de você, okay? But pay attention, miss aqui é sentir saudades, but here miss não é sentir saudades, okay? Miss is being used with another translation. I'm gonna give you some important translations for the word miss here because it's really important, okay? So pay attention. You can use miss com o sentido de perder, okay? For example, perder the bus, you can miss the train, for example. You can miss an opportunity, okay? Or perder uma oportunidade, for example. So in English, we say miss. You can use the word miss com sentido de perder when we are talking about, for example, a concert, or imagine someone saying something like, I don't wanna miss, I don't wanna miss the beginning of the movie. Professor, Oi. você pode falar a diferença em quando eu devo usar o miss e o lost? Sim, posso falar. Já falo, tá, Antônio? Só um segundo. Já volto aqui. Olha só. So, I don't wanna miss the beginning of the movie. É a Maria que perguntou, né, Maria, na verdade? Isso? Ou foi Antônio? Antônio Foi mesmo? Antônio. Tá. Bom, eu sempre confundo, sorry. I don't wanna miss... Aqui tá voltando um to, just a moment. Bom, I don't wanna miss the beginning of the movie. Imagina que tá prestes a começar o filme e a gente não chegou ainda na sala de cinema e a pessoa quer comprar pipoca ainda, ok? Aí eu falo assim, vamos logo, ó, hurry up. Hurry up. Hurry up significa vamos logo, se apressa. Aí vem a frase, ó, I don't wanna miss the beginning of the film, of the movie. Eu não quero perder o começo do filme, ó. Nesse caso aqui, a gente usa miss, tá bom? Miss. Um outro exemplo é quando eu falo de aula. Eu perdi a aula da semana passada, professora. I missed, quer dizer, eu estava ausente, não pude estar presente, ó. I missed last class. I missed last class. That means that I was absent, that I couldn't attend class, ok? Antônio, a diferença básica de miss aqui para lose, né? Ou lose, é que você usa lose para objetos. Por exemplo, perder o carregador do celular, perder uma chave, entendeu? Basicamente é isso. Eu não vou entrar em detalhes porque tem vários outros casos de uso de lose, tá bom, Antônio? Mas se você gravar assim, ó, we use lose when we are talking about objects in general. When we are talking about objects in general, you will understand, ó, lose objects, perder objetos. Tudo bem? Do you understand, Antônio? Sim, obrigada. Você não pode falar, por exemplo, que você perdeu o bus, né? Or the train, ok? Tipo, você não pode falar tipo assim, ó, I lost the bus, querendo dizer eu perdi o ônibus, tudo bem? Você não pode dizer isso. In English, you can't say that, ok?
Você diz sempre assim, I missed the bus. Ó, I missed the bus. Eu perdi o ônibus. Perdi o avião. Seja lá o que você tenha perdido. Ok? Moving on, guys. Now, number 3. Miss can also be translated as fail to hit something. O que é isso, professor? Fail to hit something. Não consegui, ao pé da letra, assim, ó, não conseguir acertar algo. Não conseguir acertar algo. Por exemplo, ó, errar o alvo. Errar o alvo. Quando se erra o alvo em inglês, você também fala que você miss. Por exemplo, se a frase fosse assim, ó, eu errei o alvo. Eu errei o alvo. In English, you say, I missed the target. I missed the target. Ó, minha mãe atirou um chinelo em mim, but she missed me. Mas ela não me acertou. Ela errou, entenderam? Essa é a ideia, não acertar o alvo. Não acertar o alvo. Can you see? A very different translation from miss in the sentence I miss you, ok? Um outro caso aqui dentro de errar é tipo assim, ó. Por exemplo, eu falo para alguém, ó, minha sala fica no 5º andar, so my room is on the 5th floor. Ó, minha sala fica no 5º andar, ok? At the end of the hall. At the end of the hall. Significa no final do corredor. It's. A pessoa dá mais detalhes, ó. It's. Ou então melhor. It has a red door. Ó. Minha sala fica no 5º andar. At the end of the hall. No final do corredor. And it has a red door. E ela tem uma porta vermelha. Aí eu vou e falo assim, ó. You can't miss it. You can't miss it. Quer dizer, você não tem como errar. Não tem como você errar a porta ou a sala, porque a sala tem uma porta vermelha no final do corredor, é bem visível. Entenderam a ideia? This is the idea, olha. You can't miss it. Não tem como você errar, tá bom? Now, number 4. Number 4 is faltar, okay? And this is the idea that you have here in the text. Ó, all it's missing is a good gym. Ele tá falando assim, ó. Aliás, é ele que tá falando. All it's missing is a good gym. É tudo que está faltando, ou tudo que falta é uma boa academia. So he is saying that there isn't a good gym in his new neighborhood, ok? Esse faltar é muito usado quando se fala de temperos em alimentos, falando assim, por exemplo, ó, it's missing salt in the salad. It's missing salt in the salad. Ó, está faltando sal na salada. It's missing salt in the salad. Ou então eles falam assim, the salad is missing salt. The salad is missing salt, ao contrário. Ó, it's missing salt in the salad. Está faltando sal na salada. Tá vendo? Ó? Missing é faltando. Esse é o sentido que vocês têm aqui, olha. Ok? All it's missing is a good gym. Tudo que está faltando é uma boa academia. It would be perfect if it had one. Ó, seria perfeito se tivesse uma, né? Ali naquele bairro. Well, that's it. So, can you see? The verb miss has many different translations, and you have to pay attention to context to translate the verb miss with the correct idea, okay? Because there are even more translations that we're talking about. Okay, Cláudia? Eu já vi nos cartazes de filme, não sei se tem a ver com
Mas assim, tipo, como se a pessoa tivesse desaparecido? Sim, Ou é saudade? não, é assim, ó, eu falei que são 4, mas na verdade são as principais, Cláudia, existem mais. There are more translations, more uses for the word miss, ok? Tá. É porque eu estava falando de miss em si, né? Você está falando, Cláudio, disso aqui, ó. It's very common to have a sign. Lembra que eu falei do sign do procurado na aula passada? Lembro. In English, sometimes they put a photograph here of someone, of a child, for example, who went missing. And then they write at the top of the sign, they write missing. Esse missing que aparece aqui, Cláudia, significa desaparecido, tá bom? Vem da expressão go missing, na verdade. É assim, ó, go missing. Go missing quando uma pessoa desaparece. Na verdade, desaparecer a tradução, né? Por exemplo, fulano desapareceu, ó. Sarah went missing 2 weeks ago. Essa frase significa, ó, a Sarah desapareceu há 2 semanas. So Sarah went missing 2 weeks ago. Faz parte, portanto, Cláudio, de uma expressão maior, é go missing, que aqui é desaparecer, tá bom? Entendi. That's it. E tem mais, gente, é porque eu não vou entrar em todas as possíveis traduções de miss, tá bom? Well, so moving back here to the text, we have it would be perfect if it had one, né? Eu já falei, né? Seria perfeito se ela tivesse uma. How's the public transportation? Is there a bus stop nearby? Nearby significa nas redondezas, nas proximidades, tá bom? Ó, tem uma parada de ônibus perto? No, it's a long walk away. Fica a uma longa distância a pé, tá? A long walk away significa que você tem que caminhar, ó. A long walk away. Então, a uma longa distância a pé. So, it takes forever to get to work. Anotem isso aqui, ó. It takes forever significa leva uma eternidade. Ó, it takes forever to get to work. Leva uma eternidade. Ao pé da letra leva para sempre. Só que a gente não fala assim, a gente fala leva uma eternidade, leva um tempão to get to work, para chegar ao trabalho. If I were in charge, pay attention to this words here, olha. In charge significa no comando, ao pé da letra, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, just a moment. Não sei o que eu fiz. Olha só. Deixa eu pôr aqui embaixo. In charge significa no comando. So, cadê a frase? Just a moment. Oh, if I were in charge, se eu estivesse no comando, significa o seguinte, ó. Se eu fosse o responsável pela administração aqui do lugar, ó. Se eu fosse o responsável, ou se eu estivesse no comando, I'd build one closer to here. Eu construiria uma perto daqui. Uma o quê? Do you understand what this word one here is referring back to? Qual a palavra a qual esse one está se referindo, gente? Can you tell me? Parada de ônibus. Yes. So, pay attention. Apareceu a palavra one aqui também, ó, tá vendo? Esse one que vocês estão vendo aqui em verde, pay attention. This word here is not the number, okay? Não é o número 1, okay? This is a pronoun and it is referring back to something in the text. No caso desse daqui, esse one, it is referring back to the bus stop mentioned here, né? Tá se referindo a bus stop que foi mencionada aqui, ó. E esse one que tá aqui se refere aqui, ó. Pay attention, ó. It would be perfect if it had one. Seria perfeito se tivesse uma o quê? Uma academia, ok? Uma gym. Isso daqui a gente chama, pay attention, de coesão referencial. Pay attention to this expression here. Ó.
Coesão referencial. O que é isso? É quando uma palavra faz referência, referência a uma citada anteriormente dentro do texto. And in English, the word one is used with this function all the time, okay? And it's really important to know that, okay? Eu vou fazer um parênteses aqui de novo, so pay attention, olha. You can use one, okay? Eu vou até escrever, ó. You can use one to refer back to a word already used in the context. Ó, you can use one to refer back to a word already used in the context. Qual que é a função disso? A função é, ó, function, pay attention, avoid repeating the word. So this is the function of using the word one, okay? Então pay attention. When we use the word one with this function, the word one não é um numeral, ok? Não é the number one, né? So sometimes you don't translate as one, and sometimes you can translate as one, but I'm not talking about numbers. I'm gonna give you an example here, okay? So pay attention. Imagine that I go to a clothes store, okay? Uma loja de roupas, and I have this conversation here with the salesperson, olha. So when I enter the clothes store, the salesperson approaches me, and then the salesperson says something like, may I help you? Ó, pay attention to the conversation, ok? Vai ser bem breve, ó. May I help you? Pay attention. Salesperson significa vendedor, tá bom? So, o vendedor chega para mim e fala, may I help you? Then I say, ó, me. I am looking for an overcoat. I am looking for an overcoat. Overcoat é sobretudo, tá bom? I am looking for an overcoat. Aí a salesperson diz, olha, salesperson diz o seguinte, ó. Ok, pronto. I'll check. Ó, I'll check what we have. I'll check what we have. Aí passa um tempo, ok? Some minutes later, the salesperson comes back and says, we have two colors, duas cores, ok? Aí ele diz assim, olha, we have a black overcoat. I have a black overcoat, and we also have a red one. A red one. Oh, we have a black overcoat, and we also have a red one. Imagine that the conversation continues, okay, and then say, I'd like to see the red one. I'd like to see the red one, please. Oh, I'd like to see the red one, please. I am writing here, guys, a very simple conversation, okay? I just want to show you the use of the word one with this function here, okay? So, pay attention, olha. A pessoa disse, may I help? Eu posso te ajudar? Aí eu digo qual é o meu objetivo lá dentro da loja, ó. I am looking for an overcoat. Estou procurando um sobretudo. Aí, the salesperson said que ia verificar, né, o que eles tinham, blá, 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 falou que tinha duas cores, daí ele fala, ó, we have a black overcoat and we also have a red one. O que é esse red one aqui?
quando ele fala we also have a red one, o que é vermelho? É a camiseta? É a camisola? Não. É o casaco, o sobretudo, né? Então, essa palavra one, que apareceu ali no texto, ó, one here, is being used to replace the word overcoat. Então, ao invés de ele falar a red overcoat, ele trocou a palavra overcoat pela palavra one, para evitar o quê? A repetição da palavra no contexto, ok? E assim a conversa prossegue, ó. I'd like to see the red one. Eu gostaria de ver o vermelho. O vermelho o quê? The overcoat, ok? Então, ó, na verdade aqui deveria ser assim, ó. The red overcoat. Para evitar novamente a repetição de overcoat, eles vão usando one para evitar essa repetição, ok? And that's it. This is something very simple, but sometimes students don't understand why the word one is being used so much, okay? Going back here to the text, we have, just a moment, let me erase this information from here. Yeah, if it was closer, you could sleep in later. Ó, se fosse mais perto, você poderia dormir até mais tarde. Sleep in, ó, sleep in means to stay in bed, longer, ok? To stay in bed longer. O que é isso? Stay in bed é ficar na cama, right? E longer é por mais tempo. That is the meaning of sleep in, ok? Ó, you could sleep in later. Você poderia ficar na cama até mais tarde. Esse later aqui é até mais tarde. So, for example, on weekends, I usually sleep in. Olha só. On weekends, I usually sleep in. What is the person saying here? The person is saying that he or she stays in bed longer than usual, ok? Fica mais tempo do que o normal na cama, ó. I usually sleep in. Se você traduzir ao pé da letra, você não entende, ó, porque ao pé da letra é eu normalmente durmo dentro, ó, in não é dentro de alguma coisa, but no, você não fala eu normalmente durmo dentro, na verdade é eu normalmente durmo até mais tarde, mesmo que não haja aqui a palavra later, tá bom? Pode ou não haver a palavra later. Então, sleep in é ficar na cama até mais tarde. O later é só para dar ênfase, tá bom? Só para dar ênfase. So, moving back here, but at least the restaurants are good. In fact, na verdade, there's an amazing French place around the corner. Pay attention, guys. Olha, eu chamei a atenção de vocês lá em cima, não foi à toa, tá bom? I called your attention to the use of the word place, né? Ó, I told you that here, the word place is being used with this idea of the place where the person lives, ok? Tipo casa. But the word place here não é casa mais, e também não é lugar, ok? Ó, quando ele fala assim, French place, just a moment, French place, there's an amazing French place around the corner. He is using the word place com sentido de restaurante, tá bom? Ó, place com sentido de restaurant. Um restaurante francês. Mas, professor, você tem certeza que é um restaurante? Não. Mas se você olhar a conversation, olha só, tá falando aqui, ó. Eles usaram a palavra restaurants. Por que você falou que não tem certeza, então? É porque pode ser um pub, um barzinho, pode ser um bistrozinho, uma delicatessen, uma padaria, seja lá o que for. Na verdade, ele está usando a palavra place como estabelecimento comercial. Ó, estabelecimento comercial. Tudo bem? Quando ele fala, então, there's an amazing French place around the corner. Tem um lugarzinho francês ali virando a esquina.
And you can translate as restaurante because, as I told you before, they are talking about restaurants here, okay? Well, so let me show you something more about the word place, okay? In English, you can use the word place to talk about places like this, as I was saying, ok? Então, por exemplo, taverna, palavras que a gente nem usa mais assim, tá bom? And in many other contexts. Moving on. Wow, if I live it here, I might eat out every night. Ó, se eu morasse aqui, talvez eu comesse fora todas as noites. Eat out significa comer na rua, tá bom? Comer fora, comer em restaurantes, em padarias, bares, seja lá o que for. Ó. When she said, I might eat out, ela está dizendo, eu poderia comer fora todas as noites. Entendam esse might como talvez. Ó. Talvez eu comesse fora, eu jantasse fora todas as noites. I know, speaking of restaurants, falando em restaurantes, are you hungry? Let's go get something to eat. Ó, vamos go get something to eat. Vamos comer algo. Vamos comprar algo para comer. Esse get aqui significa comprar. Ó, let's go buy something to eat. Get something to eat. Então, anotem, get aqui está sendo usado com o sentido de buy something, ok? Ó, buy, comprar algo. No caso, para comer. Aí a gente chegou numa palavra que a Marta me perguntou na aula passada, né, Marta? Que é a palavra treat, aqui, in this example. So, in this sentence here, you have my treat. Tá vendo? Brad invited Tanya to go to a restaurant to eat something, okay? So, pay attention. He invited her, ok? Ele a convidou to go to the restaurant. Como foi um convite que partiu dele, ele vai e fala, olha, Tanya, it's my treat. Ó, my treat. My treat, ao pé da letra, é meu presente para você. Mas o que ele está dizendo, na verdade, é assim, ó, eu pago. Ou então, fica por minha conta. Tudo bem? Ó, eu pago ou fica por minha conta. How can I say that in English? In English, you can also say on me. Tá bom? You can also say like this, on me. Fica por minha conta. Como é que eu falo fica por conta da casa? É por conta da casa. In English, they say on the house. That's on the house. Não precisa pagar, ó. That's on the house. Tá vendo? On the house não tem como traduzir ao pé da letra. Não é na casa. Na verdade, é por conta da casa. Quer dizer que você não precisa pagar, é de graça. Tá bom? On me é quando a pessoa se oferece para pagar também. Now, pay attention. Samuel, de onde é que vem esse treat aqui com o sentido de... que foi dado aqui nesse exemplo? Olha só. I'm gonna show you now, okay? So, I'm gonna erase this page from here. And I'm gonna call your attention now to the use of the verb treat, okay? So, treat, ó, treat é um verbo, okay? The verb treat. I'm gonna write here the verb treat. When you are looking at the verb, when you are looking at the word being used as a verb, the word treat significa tratar, tá bom? E dela vem a palavra que é um substantivo, que é o substantivo treatment. Treatment significa tratamento, ok? Tratamento. So, as a verb, the verb treat significa tratar, as you can see here, ok? But, pay attention, a palavra treat, okay, pay attention to that. The word treat can also be used, as a noun. What is a noun? Noun é um substantivo, tá bom? E como substantivo, treat significa um presente, um mimo, um brinde que se dá a alguém, tá bom? I think you already know this word treat na expressão trick or
treat. Are you familiar with this expression here, trick or treat? It's used in Halloween, okay? I know that Halloween is not common here in Brazil, but in English-speaking countries, this is a very common tradition, okay? And obviously, I think you are all familiar with the tradition itself, okay? Take a look at this picture here. Take a look. Take a look at the expression here, trick or treat. Esse treat que está aqui não é um verbo tratar. Esse treat está sendo usado no sentido de presente. Mas, professor, presente? Como assim? Pay attention, guys. Olha, you all know that during Halloween, okay, kids, I'm gonna show you a picture of kids. Olha só. Kids dress up in costumes. I'm gonna write here what I am saying, okay, ó. Kids, and some adults too, okay? Kids dress up in costumes. Olha, dress up in costumes significa se vestem com fantasias, ou seja, se fantasiam, né? And what do they do? And go from door to door, asking for, aí vem aquilo que eles dizem, tá bom? Eles batem na porta das pessoas, they knock on people's door, and they say, trick or treat, trick or treat. This is what the kids say. What are they saying? Olha só, em português, os tradutores traduziram trick or treat como gostosuras, gostosuras ou travessuras. Ou o contrário, travessuras e doçuras. Às vezes aparece assim, ó, travessuras ou doçuras. Pay attention to that, ok? Ó, doçuras. Essas são as duas possíveis traduções que vocês encontram aqui no português do Brasil, ó. Gostosuras ou travessuras? Travessuras ou doçuras? Por que, professor, desse jeito? Para fazer rima. Olha só. Gostosura com travessura. E aqui é a mesma coisa. Travessura com doçura. Mas qual é a tradução ali da palavra trick, então? Ó? Trick é a palavra travessura. Quando se prega uma peça em alguém, você prega, you play a trick on someone, ok? E a palavra treat, ela na verdade que significa presente, ó. Você vai me dar um presentinho qualquer, ou você quer que eu pregue uma peça em você? Então, na verdade, a palavra é presente, só que para fazer rima, os tradutores adaptaram a tradução para gostosura ou doçura, porque o que as pessoas costumam dar são candies, doces, and chocolates. Candies or chocolates. É isso que as pessoas estão acostumadas a dar. E isso é o quê? Doces, tudo bem? Por isso, doçuras aqui na expressão. Bom, voltando aqui, ó. Então, vocês conseguem entender o porquê que se usa treat, ó. Porque o que eles estão pedindo é um presentinho qualquer. Só que com o tempo, acostumou-se a dar candies or chocolates, ok? Candies aqui significa doces e balas, ok? So can you see? Vocês já conheciam a palavra treat com o sentido de presente. É que vocês não sabiam, tá bom? This is my message here. This is what I was trying to show you, okay? When kids go to the dentist or to the dentist in the United States, it's very common that the dentist gives kids some treats, alguns presentinhos para acalmar as crianças, para atrair as crianças, tá bom? Para não assustá-las lá na sala do dentista. Aí eles dão tatuagens que saem com a água, eles dão balinhas, eles dão balõezinhos, e aquilo tudo é chamado de treats. Tem até a caixinha de treats dentro de algumas clínicas de odontologia, ok? When it's for kids. Ok, agora que eu disse tudo isso, voltando, ó. Então, resumindo,
My treat, então, significa, ao pé da letra, assim, ó, pay attention, é meu presente. Meu presente para você. Só que naquele contexto, as I told you, you have to understand it as eu pago. Eu pago a conta, ok? That's it. Questions? Guys, any question? No? No. So, okay, guys, so moving on, okay? Now let's go to what is really important, okay? We are going to start now the grammar part. And this is the most important part of my class, okay? So, let me just change the color of my board here, just a moment. I'm gonna use this color here, the black, the whiteboard itself, okay? Well, so in today's lesson, we are gonna talk about conditions. Conditions, okay? Because this is the topic for unit number 8, okay? Conditions são condições, okay? But we are gonna talk about clauses which express conditions, ok? O que são clauses que expressam condições? São orações que expressam condições, ok? I'm gonna give you one example first, okay? So pay attention to the picture I'm gonna show you now. Just take a look at the picture, okay? Take a look at this picture here. What is happening here? What place is this? What's the name of this place here? As you can see, this is a hospital, okay? But I want you to tell me the exact place. Where are these doctors here? Where are they? Does anyone know? A surgery room? Surgery room? Yes, it's possible to say that. But in English, Marta, they usually say OR. Por que, professor, OR? Because OR is operating room, okay? The operating room é a sala de operação, né? Sala de cirurgia. But, Marta, it's possible to say surgery room, ok? Só estou falando isso para vocês aprenderem que eles falam assim, ó, OR. Tá vendo? O O mais o R. OR é a sala de cirurgia. Bom, so these doctors here are inside the OR, okay? And what are they doing there? They are performing a surgery. Pay attention. They are performing a surgery. Eles estão realizando uma cirurgia, ó. They are performing a surgery, okay? Let's imagine that during the everything was going pretty good, okay? But then there was a problem, okay? And an emergency happened, okay? Samuel, what's the emergency you're talking about? I am talking about a moment when the patient started to bleed. The patient started to bleed. So imagine that one of the doctors, sem querer, okay, so one of the doctors cut an artery of the patient. Okay, so I'm trying to give you as much context as possible, okay? One of the doctors cut an artery of the patient, and then the patient started to bleed, okay? Can you see? This is the emergency. Well, now that you already know what happened, let me give you a sentence in Portuguese. Imagine that at this very moment, one doctor says something like this. Pay attention to the sentence. I'm going to write it in Portuguese, okay? But before, let me get some room here. I'm going to start writing this question here. Esse é um exemplo que eu sempre uso porque ele é perfeito to introduce you the topic about conditions, okay? So pay attention, olha. Se
nós não contivermos esta hemorragia agora, vírgula, o paciente morrerá. Se nós não contivermos essa hemorragia agora, o paciente morrerá. Pay attention to the sentence. This sentence here has two parts, okay? I have, as you can see here, a comma here, okay? This punctuation sign here is called comma, okay? Memorize this name because this name will be very important for our classes. You have a comma here, okay? This is the way we say vírgula in English, okay? As you can see here, a comma. And the comma is separating the sentence into two parts, okay? So if we split the sentence into two parts, you can split the sentence right here. Then you have this part here, paciente morrerá, and you have this part here, se nós não contivermos a hemorragia, esta hemorragia agora. Pay attention, there is a connection between these two parts. There is a connection. What is this connection you're talking about, Samuel? I am calling your attention to the fact that, pay attention, qual é a condição para ocorrer o óbito do paciente? Qual é a condição? A condição é eles não conterem a hemorragia. Então, pay attention. When we use the word se in Portuguese, the word se is here. When we use the word se, we are introducing a condition. Ok? Essa frase, essa parte da frase que começa com C, ó, que vai daqui até ali, na palavra agora, gives you the condition, ok? Isso daqui só ocorrerá se essa condição ocorrer, tá bom? So this is the relationship that we have between the two parts, ok? Now pay attention, olha. A parte que tem o C, ok? Se chama if clause. If clause. Por que if clause, professor? Porque, pay attention, guys. In English, a palavra se é traduzida com a palavra if. Então, a parte que tem o se, ela começa com a palavra if. Em inglês vai ser assim, olha. If we don't stop this bleeding now, if we don't stop this bleeding now, vírgula. Bleeding é como se diz hemorragia em inglês, ok? So, if we don't stop this bleeding now, olha o que vai acontecer. The patient will die. The patient will die. So, pay attention. In English, the part of the sentence which starts with the word if is called if clause. So pay attention to that, ok? Memorizem isso, ó. A parte começa com if, ou seja, essa parte toda aqui, ela chama-se if clause, tá bom? Vocês vão entender if clause como, pay attention, oração condicional. Por que oração condicional, professor? Because this is the part of the sentence that brings the condition, okay? The part of the sentence that gives you the condition, okay? Well, the other part of the sentence, the other part where you can't see the word if, so se a gente dividir aqui, né, we have here the other part. This other part has another name, okay? The name for this part here is oração principal. Olha só, in English we say main clause, oração principal. Oração principal. So, you have to remember these two names here for our next classes, ok? Existe, então, quando a gente fala de condições, tem a if clause, oração que traz a condição. Ela é chamada de if clause porque ela começa com if, sempre começa com if, tá bom? Então é bem fácil de identificar. E a outra parte é chamada de main clause, que é a oração principal.
que traz o fato principal, no caso aqui é morrer. O óbito só vai ocorrer se essa condição não for satisfeita nesse caso, ok? Well, so now that you already know the names, pay attention to something else, something which is very important too, okay? So just give me some time, just a moment. Pay attention. It's possible to change the position of the clauses, okay? So, for example, essa parte pode vir para cá e essa parte pode vir para cá, okay? There is no problem. So I could say, for example, the patient will die if, tá vendo que eu só estou trocando de posição, ó, we don't stop the bleeding now. There is no problem with the meaning of the sentence, okay? But there is something different now. A mesma coisa em português eu posso falar, ó, o paciente morrerá se nós não contivermos essa hemorragia agora. So can you see? It's even possible in Portuguese. Now pay attention to something that is different now. Quando o if começa a frase, can you see? The comma is needed. So when the if clause starts the sentence, you have to separate the parts using the comma. But when the word if, can you see here? When the word if is in the middle of the sentence, ó, aqui que tá a if clause agora, elas mudaram de posição, estão vendo? Ó? A main clause foi, deixa eu apagar isso aqui, just a moment. Ó, a main clause foi para cá e a if clause foi para lá. Elas podem trocar de posição sem problema, sem prejuízo semântico, ok? But you have to pay attention to the point that when the word if is in the middle of the sentence, you don't have the comma anymore. So the comma is not needed, okay? The comma is not necessary anymore. So pay attention to that because this is really important, okay? Pay special attention to that. Recapitulando, ó. Se o if estiver no meio da frase, é porque a if clause está dali para frente, ok? In this case here, the if clause is here. Can you see? Ó, essa daqui é a if clause. And in this case, you don't need the comma anymore. A vírgula desaparece, ok? This happens even in Portuguese. Samuel, is this really important? Yes, vocês vão ver nos exercícios. You have to pay attention to that, okay? Well, now that you already know the names, let's practice a little bit, okay? So I'm gonna give you another situation here, okay? Just a moment. Imagine two girls, okay? I have Claire and another girl called Josephine. So Claire and Josephine are friends, okay? They are friends. Remember this information because this will be very important. Oh, Claire and Josephine are friends. But one day they had an argument. So what does have an argument mean? Have an argument é ter uma discussão, brigar, tá bom? Have an argument é brigar. Brigar no sentido, brigar verbalmente, tá bom? Fica a mesma coisa que discutir, ter uma discussão verbal, tá bom? They had an argument, elas tiveram uma discussão. This is the translation, olha. Elas tiveram uma discussão, ou seja, elas brigaram, tá bom? Ponto. I'm gonna show you a picture of these two girls. Take a look at these two girls here. These are Claire and Josephine, okay? As can you see, look at their faces. They are angry
at each other, ok? Olha só. They are angry at each other. Each other quer dizer uma com a outra, tá bom? Ó, they are angry at each other. Bom, imagine that they, just a moment, some time passed, okay? So time passed. I'm gonna write here, just a moment. Just a moment, guys. So some time passed, okay? Let's imagine that 2 months later, okay? A mãe da Claire, I'm gonna show you who Claire is. Who is Claire? Claire is the blonde-haired girl here, okay? So this is Claire. Imagine that 2 months later, Claire's mom asks her something like, e aí, você não vai voltar a falar com a Josephine? Vocês não se falam há 2 meses, ó. Vocês não vão mais falar uma com a outra? Aí a Claire, ok, responde o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui a Claire para vocês. 2 months later, ok? Just a moment. So 2 months later, this is Claire, okay? Take a look at her face. Can you see her arms? Take a look at her posture here. Does she look like someone who is gonna talk to her friend again? No. Can you see? She is still mad at her friend. She is still mad at her friend. Ela ainda tá brava com a amiga, ó. She's still mad. I'm using here the word mad with the meaning of angry, okay? She's still mad at her friend. Ela ainda está brava com a amiga, tá bom? Aí ela fala para a mãe dela assim, ó. Lembram-se da pergunta da mãe? Você não vai voltar mais a falar com a Josephine? Aí a Claire diz o seguinte, pay attention, abre aspas, ó. Eu só vou falar com ela, pay attention, se ela pedir desculpas. Se ela não pedir desculpas, eu não volto a falar com ela. So, pay attention. Eu só volto a falar com ela se ela pedir desculpas. Pay attention. Eu posso falar também, ó, se ela pedir desculpas, vírgula. Lembra quando eu falei? Eu falei o se, quando começa a frase, tem que ter a vírgula. Então, se ela pedir desculpas, mãe, eu volto a falar com ela. Ponto. Tá vendo que eu posso expressar das duas formas? But pay attention to this one here, ok? Eu só vou falar com ela se ela pedir desculpas. When I say eu só vou falar com ela se ela pedir desculpas, vocês conseguem perceber que aqui está a minha condition? This is the condition. Se isso aqui acontecer, aquelas outra situação também acontecerá. Então, essa parte aqui depende dessa condição aqui. É por isso, this is the reason why we say that there is a connection between the two parts, ok? Essas orações que expressam condição sempre têm essa relação, ó. Qual é a relação? A relação é de condição e resultado. Result. Então, qual será o resultado se ela pedir desculpas? O resultado será, eu volto a falar com ela. Lá no caso dos médicos, qual o resultado se a condição for satisfeita? Qual é a condição? Conter a hemorragia. Qual o resultado? Provavelmente o paciente não vai morrer, entendendo? So, pay attention that a parte principal expressa um resultado, ó. I'm gonna say that in English now. The main, I'm gonna write here, olha. The main clause expressa um resultado, a result, tá bom? Ao passo que, ó, the if clause expressa uma condition, tá bom? Uma condition. Now pay attention to this information here because this is really important, ok? Olha,
façam isso aqui um mantra na vida de vocês agora, daqui para frente, tá bom? Ó, a if clause expressa uma condition e a main clause expressa o resultado, tá bom? Agora, pay attention. Essa condition aqui, this condition here, ela pode ser real ou não. So, the condition can be real or unreal. Quando eu falo unreal, pensem como algo imaginário, something imaginary. Bom? E como é que eu vou saber disso, professor, se é real ou se não é? É só olhar os exemplos, ó, pay attention. Eu só vou falar com ela se ela pedir desculpas. Se ela pedir desculpas, é a condition. Traduzindo para inglês, fica assim, ó. I will only talk to her. I will only talk to her if she... O verbo pedir desculpas é apologize. Então fica assim, ó. If she apologizes. I will only talk to her if she apologizes. I will only talk to her if she apologizes. Deixa eu tirar isso daqui. Bom, I have to organize it better here, just a moment. Aqui está a informação, tá bom? The condition can be real or can be unreal. Bom, em English, eu só vou falar com ela se ela pedir desculpas, fica I will only talk to her if she apologizes. Então, olha só, a gente viu que a parte que expressa a condição tá aqui, ó. If she apologizes. Pay attention, olha. Pay attention to my question. Is it possible that she apologizes? É possível que ela peça desculpas? Pay attention to this question. Is it possible that she apologizes? É possível que ela peça desculpas? Será que isso pode acontecer? Bom, pode. A gente não sabe se é provável, mas que é possível é, tá bom? So pay attention. Pay attention. Quando a situação é possível, vocês estão diante de uma condição real, ó. A real condition. Tá bom? A real condition. Se a condição é real, é real também o resultado. Pode realmente acontecer aquele resultado, tá bom? But, pay attention. Existem condições que são unreal conditions, tá bom? Presta atenção onde eu quero chegar. Existem condições que são unreal. Essas condições unreal are usually imaginary situations. Imaginary situations, ok? Let me just correct here. Ó. Então, enquanto existem condições que são possíveis, são real conditions, porque a situação é possível de acontecer, there are things which are unreal. Unreal. For example, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu não faria isso. Essa frase é usada para dar conselho para as pessoas, but pay attention, olha. A parte que tem o if aqui, que é o se eu fosse você, in English fica assim, olha. If I were you, if I were you, I would, na forma negativa, né? I would not do that. So, if I were you, I would not do that. Pay attention to this part. Se eu fosse você, é possível eu vir a ser você? Tem como eu me tornar você? Não. Tá vendo? This is an unreal condition. É uma condição. Eu não faria isso se eu fosse você, mas eu não sou você. Então, eu só estou apenas te aconselhando. Estou me pondo no seu lugar e dizendo o que eu faria se eu fosse você. So, this is something imaginary. Tudo bem? Gravem essa palavra. Vou até escrever de novo. This is something imaginary. Eu estou me imaginando no seu lugar. Tá bom? This is something imaginary. Professor, por que você está falando tudo isso? Porque prestem atenção, olha. As condições que são reais e possíveis, elas são chamadas de condicionais do primeiro grupo, que é assim, ó, first conditional. É o primeiro condicional,
expressa real conditions, condições reais. E as imaginárias, elas são chamadas de second conditional, segundo condicional. É aquele tipo de frase que tem uma condição, mas a condição é imaginária ou irreal, tá bom? Professor, por que é importante aprender isso? Porque, olha só, pessoal, no first conditional, que é a condição real, o verbo da oração principal fica no futuro, tá vendo aqui, ó, futuro. E o verbo da outra parte fica no presente. Então, enquanto o verbo de uma parte fica no future, ó, aqui o verbo está no future. O verbo da outra parte fica no present tense, no presente. Então, você tem que conjugar o verbo no presente. Por isso que o verbo aqui recebeu um S, ó, porque tem o she, né, e vocês aprendem que no presente o verbo recebe um S. So, I will only talk to her if she apologizes. Então, é isso aqui que vocês gravam, ó. No first conditional, the main clause will be in the future and the if clause will be in the present tense. Ao passo que, no second conditional, a relação é diferente, olha. Tá vendo aqui a if clause, ó, começa com if? Na if clause, o verbo fica no past tense, no passado simples, no passado, ó. Aqui está no past. I'm going to call your attention to that. Olha. The verb here, the verb were, is in the past tense, ok? E o verbo da oração principal aqui, que é a próxima parte, está numa coisa chamada de condicional. Conditional. Conditional. O que é esse tal de conditional, professor? É quando tem would mais o verbo da frase. Mais o verbo. Tá bom? Então, eu dei toda essa volta para vocês entenderem por que você tem que prestar atenção se a condição é real ou irreal. Porque, pay attention, we are studying unit number 8, okay? And unit number 8 will focus on the second conditional. Essa é a matéria da unidade número 8, tudo bem? So, we are going to study how to express imaginary conditions in English. We are gonna study in our next classes how to express unreal conditions in English. Unreal conditions, okay? And I think that you will like it because this topic is really interesting, okay? I hope you like it. And that's it. So in today's lesson, I just wanted to show you what we are gonna do in our 2 other classes. Então, nas próximas 2 aulas, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para criar frases usando o second conditional, que é o segundo condicional. Ok? Entenderam a volta toda que eu dei aí? Ok, guys. Então, eu vou interromper a gravação agora, tá bom?